Olá, gente! Continuando com a nossa aula de ciências, certo? Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 62. Página 62, certo? Vamos lá. Abram aí o livrinho na página 62. Gente, na página 62 do livro de vocês, de ciências, está falando sobre as sementes que germinam e se espalham. Com certeza vocês já viram árvore na rua soltando algumas sementinhas que caem no chão e logo após muitos anos assim já se cria uma grande árvore. É assim que acontece. A maioria dos vegetais iniciam uma nova vida a partir das sementes. Chamamos de germinação. O processo de desenvolvimento da semente que vai até a sua transformação em uma nova planta. Ou seja, quando a semente cai, se nasce uma nova plantinha, certo? Se você observar atentamente, perceberá que as sementes variam na cor, no tamanho e na forma. Não é, gente? Por exemplo, a gente vai abrir o abacate e a gente vê que a semente do abacate está lá dentro. Que tamanho é a semente do abacate? Mais ou menos assim, não é? Uma bolinha. Mas quando a gente vai abrir uma laranja, dentro da laranja a gente vê aquelas sementinhas bem pequenininhas. E uma diferença muito grande, as cores e os tamanhos. Então existem várias sementes diferentes umas das outras e que, se plantadas, formam uma grande árvore ou uma grande plantinha, certo? Página 63. Embora sejam diferentes, todas as sementes possuem uma reserva de nutrientes para ser aproveitada nas etapas iniciais do desenvolvimento do vegetal. O crescimento das primeiras raízes da nova planta, o surgimento do caule e das primeiras folhas. Acompanhe a representação da germinação de uma semente de goiaba. Observamos aqui nas fotos da página 63 que a goiaba cai, aí ela meio que se despedaça no chão, certo? Logo após, na terceira imagem, a gente já vê uma pequena plantinha nascida, que é uma goiabeira, não é? A semente cai ou é plantada na terra. Quando as condições do ambiente são adequadas, a semente germina. Isto é, ela se abre e dela, então, surge o primeiro broto, certo? Esse é um broto, tudo bem? A partir daí, a goiabeira continua seu desenvolvimento até se tornar uma planta completa. Após as folhas, surgirão as flores, certo, gente? Então, para que uma nova planta seja plantada ou ocorra isso, é importante que ela ou caia da árvore ou seja retirada e seja plantada, certo? Então, é assim que acontece. De acordo com que a planta vai crescendo, ela vai criando as suas primeiras folhas, o seu caule, as suas flores, seus frutos e tudo mais. O broto, para quem não sabe, é um ramo ou uma folha que acaba de nascer, certo? É uma pequena estruturazinha que a gente vê no começo da planta. Página 64. Quando as flores perderem sua função, os frutos se desenvolverão com as novas sementes em seu interior, que poderão germinar e dar continuidade à espécie. Certos frutos, quando maduros, podem cair no solo, liberando suas sementes. Em outros casos, as sementes podem ser espalhadas pela ação do vento ou da água, ou simplesmente ser lançadas ao solo, certo? Na página 64, a gente pode observar árvores, como o mogno, produzem frutos na estação da seca, quando há mais vento e que facilita a dispersão das sementes, ou seja, para que elas se espalhem. Segunda foto.
Os frutos que caem dos coqueiros das praias podem ser levados para a água do mar e assim ser carregados para outros lugares, certo? Terceira foto. Uma forma interessante de dispersão ocorre com as plantas como a pata de vaca. O fruto simplesmente estoura e a semente é arremessada a alguns metros da planta da qual se originou, certo? Então, como a gente pode observar, existem vários lugares onde há somente bananeiras, há somente plantação de bananeiras, há outras árvores, goiabeiras, às vezes umas perto das outras longe, a uma certa distância. Então, algumas dessas plantas elas foram plantadas ou a semente delas caíram no chão e germinaram, certo? Página 65. Só estou dando um breve sobre esse conteúdo, certo, gente? Mesmo sem saber, os animais também ajudam a espalhar as sementes em lugares diferentes. Ao alimentarem as fezes com as sementes que foram engolidas, eles possibilitam o surgimento de uma nova planta em outro local. A gente está vendo aqui, ó, essa fotinha. Alguns tipos de sementes também podem ficar grudadas nos pelos dos animais ou na roupa das pessoas, com isso serem transportadas para um lugar diferente. Aqui a gente vê uma agricultora trabalhando em uma plantação de alface, não é? Normalmente essas que a gente come, a gente planta. Elas são vindas também da terra, mas ao invés de o fruto, vamos dizer, ele cair, ele é plantado, certo? A agricultora no trabalho em plantação de alface. O ser humano também pode espalhar as sementes quando cultiva certos tipos de plantas. Nem todas as sementes podem transformar-se em novas plantas. Muitas delas vão parar em lugares em que não há condições de germinação. Por exemplo, uma planta que já está acostumada com o clima frio, se ela for para o clima quente, ela não vai germinar. Por quê? Porque se o costume dela é do clima frio, então no clima quente ela não vai conseguir crescer, a terra não vai ter os nutrientes necessários para que ela se desenvolva, certo, gente? Bom, terminando essa explicação, quero que vocês façam aqui. Eu quero que vocês desenvolvam um desenho no caderno de vocês. Quando vocês desenvolverem esse desenho, o que é que vai ter? Quero que vocês primeiro façam 4 quadrinhos, certo? Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. 4 quadrinhos no caderno de vocês. Deitem o caderno para que dê um melhor espaço. Por exemplo, é assim. Deitem assim o caderno para o espaço ser melhor. Então, vocês fazem 4 quadrinhos. Primeiro, vocês fazem ou uma pessoa plantando, certo? Uma frutinha. Depois, vocês fazem um pequeno broto nascendo. Na terceira, vocês fazem a planta na sua, vamos dizer, na sua média idade. Depois, vocês fazem uma planta já com frutos, flores e vários outros tipos de coisa. Tudo bem? Uma planta já desenvolvida. Vocês entenderam? Vou explicar de novo. Na primeira, vocês fazem ou alguém plantando uma planta, ou, como a gente viu na imagem na página anterior, a planta sendo caída no chão, e na segunda, vocês desenham ela germinando. Na terceira, vocês desenham ela na meia-idade, ou seja, quando ela já está um pouquinho maior. E na última, vocês desenham uma planta totalmente desenvolvida, ou seja, uma planta pronta, certo? Então, vocês vão observar cada uma, vão observar as mudanças, e em cada um desses quadrinhos vocês vão desenhar o que eu pedi. Tudo bem? Obrigada pela atenção de vocês. Essa vai ser a atividade de vocês de casa. E o que é que tem na folha, tia, pra gente fazer?
Na folha, eu só coloquei uma pequena amostra do feijão. Por exemplo, Zezinho colocou uma sementinha, certo? Em uma vasilha com algodão e esqueceu de molhar. Vocês vão responder essas duas perguntinhas aqui de baixo, essa e essa, de acordo com o que vocês observam nessa folhinha. Sei que vocês já fizeram essa experiência, então é por isso que vocês vão responder ela de acordo com o que vocês sabem. Tudo bem? Obrigada pela atenção de vocês de hoje. Eu espero que não tenha pegado muito tempo de vocês, porque eu sei que são muitas atividades, mas essas atividades são necessárias para que se cumpra, certo, nossa passagem, vamos dizer assim, né? Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Prometo que não vou passar mais muita atividade, certo? Só essa semana mesmo, tudo bem? Mas não tem nem como, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, nós somos muito bem ativos dentro da sala de aula. Mas, obrigada mesmo assim. Até mais.